O Livro dos Justos, capítulo 40. Os reis de Canaã temem os filhos de Jacó e pedem paz. Os filhos de Jacó tomaram todo o despojo de Gaás e saíram da cidade à noite. Eles estavam marchando através da fortaleza de Bet-chorim, e os habitantes de Bet-chorim estavam indo para o castelo para encontrá-los. E naquela noite, os filhos de Jacó lutaram com os habitantes de Bet-chorim, no castelo de Bet-chorim. Todos os habitantes de lá eram homens poderosos. Um deles não fugia diante de 1000 homens. Eles lutaram nessa noite no castelo. Seus gritos eram ouvidos longe naquela noite, e a terra tremeu com seus gritos. E todos os filhos de Jacó temiam esses homens, pois eles não estavam acostumados a lutar no escuro. Eles ficaram muito confundidos, e os filhos de Jacó clamaram ao Senhor, dizendo: "Ajuda-nos, Senhor, livra-nos, para que não morramos pela mão destes homens incircuncisos." E o Senhor ouviu a voz dos filhos de Jacó. O Senhor causou grande terror e confusão para espantar as pessoas de Bet-chorim. Lutaram entre si uns com os outros, na escuridão da noite, e feriram-se uns aos outros em grande número. Os filhos de Jacó, sabendo que o Senhor trouxe um espírito de perversidade entre aqueles homens, e que eles lutaram, cada homem com o seu próximo, saíram de entre as bandas do povo de Bet-chorim e se afastaram pela descida do castelo de lá. A uma boa distância, ficaram em segurança com seus jovens aquela noite. E o povo de Bet-chorim lutou toda a noite, cada homem com o seu irmão, e o outro com o seu próximo. Eles gritaram em todas as direções sobre o castelo. Seu clamor foi ouvido à distância. Toda a terra tremeu em sua voz, pois eles eram poderosos, acima de todos os povos da terra. E todos os habitantes e reis das cidades dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, todos os de Canaã, e também os que estavam do outro lado do Jordão, ouviram o barulho da gritaria naquela noite. Eles disseram: "Certamente, estas são as batalhas dos hebreus, que estão lutando contra as 7 cidades que vieram a eles. E quem pode estar contra os hebreus?" E todos os habitantes da cidade dos cananeus, todos aqueles que estavam do outro lado do Jordão, tinham muito medo dos filhos de Jacó, pois disseram: "Eis aqui o mesmo será a nós, como foi feito a essas cidades, pois quem pode estar contra a sua poderosa força?" Os gritos de Bet-chorim eram muito grandes naquela noite. Continuaram a aumentar. E feriram-se uns aos outros até de manhã. Muitos deles foram mortos. E amanhã apareceu. Os filhos de Jacó levantaram-se de madrugada e foram até o castelo, e feriram aqueles que restaram dos Bet-chorim, de uma forma terrível. Todos foram mortos no castelo. O 6º dia, todos os habitantes de Canaã viram à distância todas as pessoas de Bet-chorim mortas no castelo, espalhadas como carcaças de cordeiros e cabritos. Os filhos de Jacó levaram todo o despojo que tinham capturado a partir de Gaás e foram para Bet-chorim. Encontraram a cidade cheia de pessoas como areia do mar. Eles lutaram contra elas, e os filhos de Jacó as feriram até o anoitecer. Os filhos de Jacó fizeram a Bet-chorim como haviam feito para Gaás e Tapinar, e como haviam feito a Chazar, a Sartom e Shiló.
Os filhos de Jacó levaram consigo os despojos de Bet-chorim e todo o seu despojo das cidades. Nesse dia eles regressaram para sua casa, para Siquém. E os filhos de Jacó chegaram à casa, à cidade de Siquém, permaneceram na cidade e descansaram da guerra, e passaram ali toda a noite. Todos os seus servos, juntamente com todo o seu despojo que haviam tomado das cidades, deixaram fora da cidade e não entraram nela, pois disseram: porventura pode haver ainda mais luta contra nós, e eles podem vir a assediar-nos em Siquém. E Jacó e seus filhos e os seus homens permaneceram naquela noite. E no dia seguinte, na parte do campo que Jacó havia comprado de Amor, por 5 siclos, tudo o que eles tinham capturado estavam com eles. E todo o montante que os filhos de Jacó haviam capturado estava na parte do campo, imensa como a areia da praia do mar. Os habitantes da terra os observavam de longe, e todos os habitantes da terra estavam com medo dos filhos de Jacó, que tinham feito tal coisa que nenhum rei, desde os dias antigos, tinha feito algo semelhante. E os 7 reis dos cananeus resolveram fazer a paz com os filhos de Jacó, pois eles estavam com muito medo por suas vidas, por causa dos filhos de Jacó. Naquele dia, sendo o 7º dia, Jafia, rei de Hebrom, falou secretamente com o rei de Ai, e o rei de Gibeão, o rei de Salém, ao rei de Adulã, ao rei de Laquis, ao rei de Chazar, e para todos os reis que estavam sob sua sujeição, dizendo: subam comigo e vinde a mim, para que possamos ir para os filhos de Jacó. Eu vou fazer a paz com eles e formar um tratado com eles. Senão, todas as suas terras serão destruídas pela espada dos filhos de Jacó, como fizeram a Siquém e as cidades ao redor, como vocês já ouviram falar. E quando vocês vierem a mim, não venham com muitos homens, mas que cada rei traga seus 3 capitães das cabeças, e cada capitão traga 3 de seus oficiais. Venham todos para Hebrom, e vamos juntos aos filhos de Jacó, e vamos suplicar a eles para que façam um tratado de paz com a gente. E todos os reis fizeram como o rei de Hebrom havia dito, pois todos eles estavam sob o seu conselho e comando. Todos os reis de Canaã se ajuntaram para ir para os filhos de Jacó, para fazer paz com eles. Os filhos de Jacó voltaram e foram para a parte do campo que estavam em Siquém, pois não confiava nos reis da terra. Os filhos de Jacó voltaram e permaneceram na parte do campo durante 10 dias, e ninguém veio fazer guerra com eles. Quando os filhos de Jacó viram que não havia aparência de guerra, todos eles partiram e foram para a cidade de Siquém, e eles permaneceram lá. Ao final de 40 dias, todos os reis dos amorreus decidiram partir de todos os seus lugares e chegaram a Hebrom. Jafira, rei de Hebrom. O número de reis que vieram a Hebrom a fazer paz com os filhos de Jacó foi de 21 reis, e o número de capitães que vieram falar com eles foi de 69, e seus homens eram 189. Todos esses reis e seus homens descansaram no monte Hebrom. O rei de Hebrom saiu com os seus 3 capitães e 9 homens, e estes reis resolveram ir aos filhos de Jacó para fazerem a paz. Disse o rei de Hebrom: vai tu diante de nós com os teus homens e fala por nós aos filhos de Jacó,
nós iremos depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. E o rei de Hebrom fez assim. Os filhos de Jacó souberam que todos os reis de Canaã se tinham reunido e descansavam em Hebrom. E os filhos de Jacó enviaram 4 de seus servos como espiões, dizendo: vão e espiem esses reis. Pesquisem e analisem os seus homens, se são muitos ou poucos, se eles são de números reduzidos, e voltem. E os servos de Jacó foram secretamente a estes reis, fizeram o que os filhos de Jacó lhes ordenaram, e nesse dia eles voltaram para os filhos de Jacó, e disseram eles: nós fomos aos reis, eles são poucos em número, e nós os contamos todos. Eis que são 288, reis e homens juntos. Os filhos de Jacó disseram: são poucos em número, portanto, nem todos iremos a ele. E de manhã os filhos cingiram de suas armas de guerra, porque diziam... Perdão, eu pulei. Vou voltar, ok? E os filhos de Jacó disseram: são poucos em números, portanto, nem todos iremos a eles. E de manhã os filhos de Jacó levantaram-se e escolheram 62 de seus homens, e 10 dos filhos de Jacó foram com eles. E eles cingiram de suas armas de guerra, porque diziam: eles estão vindo para fazer guerra com a gente. Pois não sabiam eles que estavam vindo, na verdade, para fazer a paz. Os filhos de Jacó com seus servos foram para o portão de Siquém, para diante daqueles reis. E seu pai Jacó estava com eles. Quando chegaram diante deles, eis que o rei de Hebrom e seus 3 capitães, e 9 homens com ele, estavam vindo ao longo da estrada para os filhos de Jacó. Estes levantaram os olhos e viram à distância Jafia, rei de Hebrom, com seus capitães, vindo em direção a eles. E os filhos de Jacó mantiveram a sua posição na porta de Siquém e não prosseguiram. O rei de Hebrom continuou a avançar, ele e seus capitães, até que chegou perto dos filhos de Jacó. Ele e seus capitães se inclinaram para o chão. O rei de Hebrom estava sentado com seus capitães diante de Jacó. E os filhos de Jacó lhe disseram: o que se abateu sobre ti, ó rei de Hebrom? Por que decidiste tu vir a nós nesse dia? O que queres reclamar de nós? E o rei de Hebrom disse: Jacó, peço-te, meu senhor, todos os reis dos cananeus querem neste dia vir fazer paz contigo. E os filhos de Jacó ouviram as palavras do rei de Hebrom. Eles não aceitaram sua proposta, pois os filhos de Jacó não tinham fé nele, pois imaginavam que o rei de Hebrom tinha falado enganosamente. O rei de Hebrom sabia pelas palavras dos filhos de Jacó que não acreditaram em suas palavras. E ele aproximou-se mais perto de Jacó e disse-lhe: rogo-te, meu senhor, para que tenhas a certeza de que todos esses reis vieram a ti pacificamente. Que atentes, que eles não vêm com todos os seus homens, nem que eles trazem suas armas de guerra com eles, pois eles vieram para buscar a paz, meu senhor, e seus filhos. E Jacó respondeu ao rei de Hebrom, dizendo: manda todos estes reis, se tu falas a verdade para nós, que venham sozinhos diante de nós, desarmados. Iremos então saber que eles buscam a paz de nós. E Jafia, rei de Hebrom, enviou um dos seus homens para os reis, e todos eles vieram diante dos filhos de Jacó. Inclinaram-se para o chão.
Estes reis sentaram-se diante de Jacó e seus filhos e falaram, dizendo: Ouvimos tudo o que vocês fizeram aos reis dos amorreus com a vossa espada e braço muito forte, de modo que nenhum homem pode ficar de pé diante de vocês. Nós estávamos com medo de vocês por causa de nossas vidas, para que não se abata sobre nós, como aconteceu com eles. Assim, nós viemos a vós para formar um tratado de paz entre nós. Agora, portanto, haja entre nós uma aliança de paz e de verdade, e que você não vá, em que vocês não vão se meter com a gente, na medida que nós também não interferimos com vocês. E os filhos de Jacó souberam que eles tinham realmente vindo para buscar a paz com eles. Os filhos de Jacó ouviram-nos e fizeram uma aliança com eles. Juraram-lhes que eles não iriam se meter com eles. E todos os reis dos cananeus também juraram assim. Os filhos de Jacó os fizeram tributários naquele dia em diante. Depois disso, todos os chefes destes reis vieram com seus homens diante de Jacó, com presentes em suas mãos para Jacó e seus filhos, e inclinaram-se a ele para o chão. Estes reis não exortaram os filhos de Jacó, e pediram-lhe para devolverem todo o seu despojo que tinham capturado das 7 cidades dos amorreus. Os filhos de Jacó assim fizeram. Eles devolveram tudo o que tinham capturado: as mulheres, os pequeninos, os gados e todo o seu despojo que tinha tomado. E eles mandaram, e eles foram embora, cada um à sua cidade. Todos estes reis curvaram-se novamente para os filhos de Jacó e enviaram-lhes ou trouxeram-lhes muitos presentes naqueles dias. Os filhos de Jacó despediram esses reis e seus homens. Eles se foram pacificamente para longe deles, para suas cidades. E os filhos de Jacó também voltaram para sua casa, Siquém. E houve paz daquele dia em diante entre os filhos de Jacó e os reis dos cananeus, até que os filhos de Israel vieram herdar a terra de Canaã.